Bem-vindas mais uma vez, vocês que estão aqui comigo presencialmente. Eu quero dar o bem-vindo também a quem vai assistir essa ministração no YouTube. Tem sido muito gratificante para mim ver como essa palavra está se espalhando, e é uma alegria enorme no meu coração. Ministrar a palavra para as mulheres, é onde arde o meu coração. É onde meu coração vibra, quando eu posso compartilhar daquilo que tem curado a minha vida, porque eu vou compartilhar com você hoje uma palavra, não que eu li num livro, eu já li livros, eu ouço ministrações, mas antes de tudo é uma palavra que tocou a minha vida, que mudou a minha vida, que mudou a minha história. E eu sei que vai mudar a sua, porque eu conheço a eficácia dessa palavra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que está no nosso cotidiano o tempo todo. O poder das palavras. O poder que existe nas palavras que a gente profere pela boca, que a gente fala no nosso dia a dia. O poder das palavras, quando a gente declara coisas, ou fala com nossos filhos, ou fala sobre nós mesmos. E tem um versículo na Bíblia, que não está nos nossos slides, mas eu estava aqui orando antes de iniciar a nossa reunião, e eu lembrei desse versículo, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Eu acho muito lindo esse versículo, porque diz que a palavra de Deus, a escritura, ela é proveitosa para nos educar na justiça. Sabe, o reino de Deus tem as suas leis, tem a sua cultura, tem o seu modo de agir, tem o modo da gente desfrutar dos benefícios que Deus tem para nós. O reino de Deus, ele é estabelecido em cima da palavra de Deus. E Deus, pela palavra dele, nos educa como nos mover nesse reino, como receber de Deus, como agradar a Deus, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A gente não aprende na escola, na matemática, na geografia, a gente aprende na palavra. Existe uma educação na justiça. Existe uma educação na Bíblia que nos ensina como falar, como vencer, como agir, como é que nós devemos nos comportar como mães, como filhas, como profissionais, como empregadas, como patrões. A palavra de Deus nos ensina sobre todas as coisas. E hoje a gente vai estudar sobre o que falar, o que devemos ou não devemos falar, e qual o impacto das nossas palavras no nosso dia a dia. Estou muito animada para compartilhar com você essa palavra. A Bíblia diz aí em Provérbios 18, 20, do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios ele se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios o coração se satisfaz. Eu acho muito interessante, porque nós sabemos que a palavra é uma semente, mas nesse texto a Bíblia deixa clara, o impacto da palavra é semelhante ao impacto de uma semente. Quando a gente planta uma semente na terra, aquela semente vai produzir frutos, vai trazer algum resultado. Você não planta uma semente de feijão esperando colher arroz. Você não planta uma semente de abacate esperando colher manga, porque cada semente vai produzir segundo a sua natureza. A Bíblia está dizendo que a palavra que os nossos lábios falam, que os nossos lábios declaram, produz também. Produz um fruto. Existe um fruto da boca. Agora, vai depender se esse fruto é doce ou se esse fruto é amargo, a palavra que está saindo da nossa boca. Mas a nossa boca, ela tem o poder de semear e produzir frutos. As palavras que a gente fala não é vento. As palavras são sementes e elas vão produzir um fruto, vai ter uma colheita daquelas palavras. Por isso é tão importante a gente pensar se a gente está falando certo ou está falando errado. Porque se eu estiver falando errado, eu vou colher o que eu estou plantando. Porque, queridas, existe uma lei da semeadura que é universal. Ela é natural e ela é espiritual. Eu não escolho a minha colheita, eu escolho a minha semente.
Eu vou repetir. Eu não escolho a minha colheita, eu escolho a minha semente. A minha colheita, ela decorre da semente. Ela vem de acordo com a semente. Então, dependendo do que eu falo, do que os meus lábios produzem. Olha que coisa interessante. Então, os lábios produzem, assim como a terra produz, quando é semeado nela, os lábios produzem. Dependendo do que eu falo, eu vou ter uma colheita, eu vou ter um fruto. E aí o meu coração vai se alimentar do fruto da minha boca. Olha que coisa. Muitas vezes a gente está ansioso, e Jesus diz isso. Ele diz assim, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, o que vestiremos. Muitas vezes a gente está ansioso, a gente está preocupado, nós estamos preocupadas por resultado do que a gente está falando. Muitas vezes o medo se instala na nossa casa, a discórdia se instala por resultado do que a gente fala. Porque o que a gente fala produz um fruto. Capítulo 18, verso 21, está aí na sua tela. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, quando eu falo, eu vou produzir alguma coisa. E a Bíblia diz que não é só um fruto bom, pode ser um fruto ruim. A Bíblia diz que tanto morte como vida estão no poder da língua. Você sabia que a sua língua tem poder para gerar, de acordo com a semente que você está plantando, de acordo com o que você está falando, morte e vida estão no poder da língua. E se eu souber utilizar bem a minha língua, falar as palavras certas, eu vou comer do fruto que eu estou desejando comer. Mas eu não posso esperar comer vida, desfrutar de vida, estar com o coração em paz, cheio de alegria, se eu estou falando morte, porque eu vou colher de acordo com o que eu estou plantando. Porque as palavras são como sementes, elas produzem como as sementes produzem. Olha o que a Bíblia diz. Só um momentinho, que eu tenho que subir aqui o nosso slide. Pronto. Está aí agora. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel. Eu pergunto a você, tem palavra mais agradável do que a palavra de Deus? Não tem. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa palavra agradável aí na Bíblia significa palavras agradáveis, palavra cheia de bondade, palavra cheia de amabilidade, uma palavra amável, palavra cheia de beleza, palavra cheia de favor. Não tem palavra mais cheia de favor do que a palavra que Deus fala a nosso respeito. Essas palavras que foram escritas na Bíblia que a gente lê, elas não foram escritas só para a gente ler, elas foram escritas para a gente ler e falar. Não basta só ler a palavra ou ouvir a palavra, ou mesmo guardar a palavra no coração. Isso é muito bom, mas não terminou aí. Termina quando a gente fala a palavra, porque essas palavras agradáveis faladas na nossa convivência, na nossa maternidade, na nossa vida conjugal. Amadas, muitas vezes a gente não precisa citar um versículo da Bíblia, mas a gente pode usar os princípios da Bíblia para falar com as pessoas. E se a gente usar o que a gente aprendeu na palavra de Deus para falar com as pessoas, nós vamos estar falando palavras agradáveis. Essas palavras, a Bíblia diz que são doces para a alma e são medicina, saúde para o corpo. Ou seja, o que eu falo pode me deixar doente, ou o que eu falo pode me trazer saúde. Olha que coisa. A palavra agradável é como uma medicina para o corpo de quem está ouvindo. O ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, a palavra que você fala pela sua boca pode trazer alegria para a alma de outra pessoa, ou saúde para o corpo dela, mas também pode trazer para a sua própria vida. Nós precisamos aprender a ministrar para nós mesmos. Isso é muito poderoso. Porque, queridas, o poder
da palavra na sua boca é superior àquela palavra que você escuta no púlpito, porque é bom escutar no púlpito, mas só escutar no púlpito e não falar no dia a dia não funciona. Só aprender e não declarar, não colocar a palavra em prática não funciona. Todo o conhecimento da palavra que vem para nós, toda a luz que Deus traz quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve uma boa ministração, precisa ser aplicada na nossa vida para trazer resultados. E a primeira área de aplicação é a nossa boca. A gente precisa mudar o jeito de falar e falar segundo a palavra de Deus. Então, a palavra agradável é como um favo de mel. E não existe palavra mais agradável do que a Bíblia. Está aí em Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, se tem uma palavra perfeita, que traz cura, que traz restauração, é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz a nosso respeito. Agora, eu achei muito interessante que a Bíblia fala que essa palavra é como um favo de mel. E eu fui pesquisar. Eu sei, irmãs, que mel é uma coisa muito boa. Mas eu fui pesquisar os benefícios do mel. Porque a Bíblia está dizendo que a palavra certa na nossa boca traz medicina para o nosso corpo. Como o mel, ele é algo saudável, que traz benefícios para o corpo. E as propriedades do mel são essas aí, você está lendo, está aí descrito. O mel é antioxidante, o mel reduz risco de doença crônica, o mel é anti-inflamatório, é antimicrobiano, reduz inflamação, é antibactericida. O mel não, viu? Desculpa, o favo de mel, porque o favo de mel tem mais propriedade ainda do que o mel. É antibactericida, é antiviral, é antifúngico. O mel fortalece, o favo de mel fortalece o sistema imunológico, ele é um imunoestimulante natural e ele ainda é um probiótico. Ou seja, o favo de mel tem muita saúde para o corpo. Agora, se você e eu observássemos o que a Bíblia está dizendo, a gente ia ter mais cuidado com o que a gente fala. Porque esse pode ser o resultado das nossas palavras para nosso corpo. A Bíblia diz que a palavra é como medicina para o corpo. Se você falar a palavra agradável, a palavra cheia do favor, cheia da graça, a palavra impregnada da verdade de Deus na sua vida. Se você declarar no seu dia a dia essa palavra, ela vai produzir resultados no seu físico, irmão. Sua saúde vai melhorar, sua imunidade vai melhorar, seu estômago vai melhorar, seu intestino vai melhorar, você vai melhorar fisicamente, porque o que você fala com a sua boca afeta não só a sua alma. A Bíblia diz que é um doce para a alma, mas afeta o seu corpo físico. Sabe, se você lê os Salmos, a gente ama ler os Salmos. A gente vai ver muitas vezes Davi ministrando para a vida dele, dizendo a ele, por que você está abatido, a minha alma? Por que você está perturbado? Se a gente colocar no nosso palavreado, né, na nossa forma de dizer hoje em dia, a gente dizer, por que você está preocupada, minha filha? Porque você está ansiosa, minha filha? Deixa de afobação. Olha, confia em Deus. Espere em Deus. Você já tem visto os milagres na sua vida. O Senhor te trouxe até aqui. O Senhor nunca te abandonou. Ele está cuidando de você. Se aquieta, mulher. Ele estava ministrando para ele mesmo a palavra agradável, a palavra de Deus. Amadas, isso aqui é um segredo, é uma chave para uma vida vitoriosa, é uma chave para uma vida saudável, uma chave para uma vida alegre. Quando a gente aprende a falar a palavra de Deus para a gente, para ministrar a nossa alma, para ministrar o nosso coração. E a Bíblia continua sobre o tema. Josué, capítulo 1, verso 8. Eu amo esse versículo e todas nós conhecemos. A Bíblia diz assim, não se desvie da boca, não desvie a sua boca deste livro da lei. Eu devo ter digitado errado, desculpa. Não desvie a sua boca deste livro da lei. Ou não cesses de falar deste livro da lei. Eu acho que eu misturei as duas versões. Não cesses de falar deste livro da lei, ou na versão NVI, não desvie a sua boca deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite,
para que tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você será próspero e bem-sucedido. Ou em outra versão, então fará prosperar o seu caminho. Presta atenção, minha querida. Olha que coisa interessante. Eu comecei nosso encontro falando que a Bíblia nos instrui e nos educa na justiça. A Bíblia nos ensina sobre realidades espirituais, sobre verdades espirituais, que vão trazer um impacto na nossa vida natural. E a Bíblia começa dizendo, para você ser bem-sucedido, você começa com o ponto número 1 aí. Não cesse de falar a palavra. Não desvie a sua boca deste livro da lei. Não cesse de falar a palavra. Irmã, se eu estivesse conversando com alguém, eu ia falar para ela assim, eu ia começar com cumprir a palavra, sabia? Eu ia dizer assim, irmã, obedeça a palavra de Deus e tudo que a Bíblia diz para você, e você vai ser bem-sucedido. Eu ia começar daí. Mas o Espírito não começa de cumprir a palavra. Cumprir é o terceiro ponto. Porque Deus sabe que se a gente não mudar o nosso jeito de falar, a gente não muda o nosso jeito de agir. A primeira parte da nossa vida que tem que ser dominada é a nossa boca. A gente vai vencer em muitos aspectos da vida. Seu casamento vai melhorar, sua vida como mãe vai melhorar, seu trabalho vai melhorar, sua vida conjugal, o ambiente da sua casa vai melhorar, o ambiente do seu trabalho vai melhorar, suas finanças vão melhorar, a sua saúde vai melhorar, você vai prosperar e ser bem-sucedida. Quando você começar, é o começo, mudando a forma de falar. Não tirando a palavra de Deus da sua boca. Não falando o contrário à palavra. Não falando mentiras, porque a palavra é a verdade. Então, se Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você não pode jogar a toalha e gritar, eu não aguento mais, eu não consigo. Se Deus diz que você é amada e você é preciosa, porque Jesus já provou o amor dele por você quando ele se entregou na cruz por você. Você não pode dizer, ninguém me ama, ninguém me dá valor, eu não presto para nada. Não pode. Porque se você não muda o jeito que você fala, começando a declarar a palavra de Deus na sua vida, você não vai ser bem-sucedida. As coisas não vão começar a mudar. As coisas começarão a mudar na sua vida quando você mudar o que você fala. Então, primeiro ponto número 1, não cesse de falar a palavra, fale a palavra. Ponto número 2, a Bíblia diz, medite na palavra, pense no que a Bíblia diz a seu respeito. Ponto número 3, a gente já quer começar por aí. Ponto número 3, cumpra a palavra. E aí você entra no ponto número 4. Você vai prosperar. Prospere. Prospere e seja bem-sucedido em tudo que você faz. Então, se eu quero prosperar em qualquer área da minha vida, irmãs, eu quero que a minha saúde prospere, eu quero que as minhas emoções prosperem. Vanessa, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa. O que é que você tem dito? O que você tem falado? Primeira coisa é, fale a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, segundo ponto. Cumpra o que Deus diz e você vai prosperar. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui para o que Deus tem para nós ainda hoje. Preste atenção nesse princípio. O que você fala consigo mesma importa e muito. Você pode dizer aí onde você está para você. O que eu falo comigo mesma importa e muito. O que você fala olhando no espelho, importa. O que você fala baixinho quando ninguém está ouvindo, importa. O que você fala, sabe? E você não tem coragem de falar para ninguém mais. Às vezes só está no seu pensamento. Isso importa. Veja, queridas, em Marcos capítulo 5, verso 25 a 29, a Bíblia traz a história de uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos. Todo mundo conhece essa história, mas eu quero ler com vocês. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía,
sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Essa mulher aqui, ela foi extraordinária. Tinha 12 anos que ela lidava com o mesmo problema. O problema dela, irmãos, era incapacitante e estava empobrecendo a vida dela. Ela não podia, naquela época, com fluxo de sangue, andar no meio da multidão, ter amigos, ter relacionamento conjugal, nada. Além do mais, ela estava muito fraca, ela estava muito doente. E ela estava pobre, ela tinha gastado tudo que tinha. Mas, de repente, algo acontece. Ela se levanta do buraco em que ela estava. E ela toma uma decisão. E ela vai até Jesus, depois de ouvir o que Jesus fazia. Ela quebra as regras sociais da época, entrando no meio da multidão. E ela se abaixa e toca na roupa de Jesus. Agora eu te pergunto, por que que essa mulher teve essa coragem toda? Por que que essa mulher teve essa ousadia toda? Porque, às vezes, o que eu tenho que fazer é tão mais simples e eu não tenho ousadia nem coragem. Por que que ela conseguiu? Da onde ela tirou força? Da onde ela tirou convicção? A Bíblia diz. A Bíblia diz, por quê? Porque dizia, se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia alguma coisa, e ela não dizia para as pessoas, não. Ela dizia consigo mesmo. Na versão King James, a Bíblia diz assim, porque ela dizia consigo mesma. Você tem dito com você mesma, querida, o que Deus tem dito a você. Você tem repetido para você mesma as promessas que Deus te falou. Você tem repetido para você mesma a palavra que Deus tem falado a você, o que Deus diz sobre você, a respeito de você na Bíblia, as promessas que você é mais do que vencedora, que você nunca está só, que o Senhor é o seu pastor, que você não está desamparada, que nada te faltará. Você tem dito a si mesma, porque foi assim que essa mulher conseguiu força, dizendo consigo mesma. Algo que ela não podia dizer para ninguém mais, porque primeiro que ela ia fazer era contra as regras sociais, porque ela não podia sair no meio da multidão, tocando pessoas. Ela era considerada impura. Segundo, porque ninguém ia acreditar. Então, ela guardou a fé dela consigo mesma e se fortaleceu. Você conhece aquele versículo que a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança e se fortaleceu dando glória a Deus. A gente pensa que Abraão ficou assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não foi isso não, irmãos. Abraão dava glória a Deus quando Abraão repetia para ele mesmo o que Deus tinha dito a ele. E dizia, Deus, eu confio em ti. O Senhor é poderoso, o Senhor é capaz, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é poderoso para fazer. Eu sou um pai de multidões. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu creio em cada promessa que Deus me fez. Quando a gente declara a nossa fé, a gente está dando glória a Deus. A gente está glorificando o nome do Senhor, porque a gente está declarando nossa confiança nele. A gente está dizendo, Deus, tu és fiel. Deus, tu és grande. Deus, tu és todo-poderoso e eu confio em ti. Então, essa mulher, ela dizia consigo mesma, eu só preciso tocar na veste dele. Eu só preciso tocar na veste dele. E eu serei curada. Ela já determinou o resultado final dela. Eu serei curada. Eu serei curada. Eu serei curada. Você tem que aprender a dizer, eu tenho que aprender a dizer, eu vencerei. Eu vou passar por essa situação, eu vou pagar as minhas contas, os meus filhos serão profetas do Altíssimo, a minha geração é abençoada, os meus filhos vão edificar cidades destruídas, os meus filhos pertencem ao Senhor, o meu casamento pertence ao Senhor, o meu marido vai me amar até o fim da vida dele. A gente tem que aprender a declarar, irmãs, a palavra. Veja, ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar, eu serei curada. Aleluia. Nós temos que aprender
a falar, Senhor, eu vou orar agora, Pai, eu vou dobrar meu joelho aqui na minha casa e eu serei ouvida, porque a tua palavra diz que o Senhor me ouve. Eu serei respondida, eu serei provida, eu serei sarada, porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor fez para alguém nessa terra, o Senhor faz por mim, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Se o Senhor fez por essa mulher, o Senhor fará por você, minha querida. Então, você precisa aprender a falar com você mesmo a palavra de Deus, o que ele diz a seu respeito. Veja aí, Isaías 59, verso 21. A Bíblia diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito estará sobre você, e as minhas palavras que pus em sua boca não se desviarão da sua boca, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos seus netos, de agora em diante e para sempre, diz o Senhor. Veja, queridas, como muitas vezes a visão religiosa que a gente traz, ela é contrária à visão da palavra de Deus, ao que a palavra de Deus nos ensina. A gente acha que pode falar qualquer coisa e Deus vai entender. Não, irmã, eu fiquei nervosa. Eu soltei aqui esse palavrão porque fiquei nervosa. Não, irmã, eu xinguei meu marido, mas foi porque eu perdi a cabeça nessa hora, sabe? Não, não tem sabe. Não tem justificativa e desculpa para a gente. Porque falar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus faz parte da nossa aliança com Ele. Eu vou repetir. Falar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus na nossa boca, faz parte da nossa aliança com Ele. Faz parte da aliança. Faz parte do nosso pacto com Ele. Ele diz assim, olha, quanto a mim, esta é a minha aliança com você, minha filha. Esta é a aliança que eu faço com você. Eu vou pôr o meu espírito sobre você. Essa é a minha parte. Eu vou derramar sobre você o meu espírito. Mas você vai colocar a minha palavra na sua boca. Você vai manter a minha palavra na sua boca. A Bíblia diz que ele que coloca, ele que nos dá a palavra. Eu pus em sua boca, mas você não vai se desviar dessa palavra. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que você, minha irmã, não vai se desviar, nem os seus filhos, nem os seus netos, de agora e para sempre. O que é que esse versículo ministra ao meu coração? Que eu tenho a responsabilidade de ensinar a minha filha a falar de acordo com a palavra de Deus. Então, eu tenho que corrigir minha filha quando ela fala errado. Eu tenho que orientar ela a nunca falar nada que seja contrário à palavra de Deus. Ou seja, nunca falar medo, nunca falar morte, nunca falar pobreza, nunca falar falta, nunca falar desespero, nunca falar incapacidade, porque isso tudo é contrário à palavra de Deus. Então, se eu ouço a minha filha dizendo, mamãe, eu sou um fracasso, ou eu sou burra, porque eu tirei uma nota ruim, eu vou chegar e vou corrigir e falar a ela, minha filha, você não é burra, você é inteligente, o Senhor te capacita, você tem a força de Deus, você tem a sabedoria de Deus. Você entende, minha querida, a nossa responsabilidade? Você entende o que o Senhor nos pede por causa da aliança? Que eu preciso instruir meus filhos e meus netos no que ele fala com a boca? Isso é importante, isso é sério. Eu não posso ver meus filhos falando palavras chulas, falando um palavrão, ou mesmo falando contra a identidade deles, contra o que Deus diz a respeito deles. Eu não posso ver minha filha se diminuindo e mentindo contra a verdade da palavra e ficar calada, dizer, não, está tudo bem, deixa para lá. Não, eu preciso ir lá e corrigir, e ensinar ela que ela deve dizer a respeito dela o que Deus diz a respeito dela. Você é forte, você é corajosa, você é mais do que vencedora, você é capaz, o Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda. Você não tem espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Irmãs, por isso que é importante conhecer a palavra, porque a Bíblia está dizendo que faz parte da aliança. Eu manter a palavra de Deus na minha boca e ensinar meus filhos a falar a palavra de Deus no dia a dia.
Não precisa, irmãos, estar repetindo versículo decorado, não. É muito bom. É muito bom conhecer a Bíblia, conhecer versículo decorado, mas não adianta nada eu conhecer o versículo decorado e na hora, sabe, da pressão, eu falo carnalidade, eu falo morte. Quando eu conheço a palavra, o conhecimento da palavra vem para a minha vida, para que quando a pressão, o que é pressão? A pressão é uma situação que espreme você. E todo mundo passa por pressão aqui. Tribulação, luta. Quando a gente é espremido, o que tem que sair é palavra de Deus, é promessa. Se você não souber o que falar, você vai dizer assim, glória a Deus porque Jesus me ama e cuida de mim. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Eu não vou ter medo, Senhor. O Senhor está na frente. O Senhor está cuidando. O Senhor está comigo. Eu não estou sozinha. Aleluias. Aleluias. Eu preciso ensinar minha filha e vocês, seus filhos e seus netos, a falar o que Deus diz a respeito deles no cotidiano, no dia a dia, na escola. Aleluia. Quem tem menina, ensinar a dizer que é linda, você é feitura de Deus, você é um poema. Menino também, né? Porque muitas vezes a baixa estima vem para os dois. Nós temos que aprender a ensinar nossos filhos a declarar quem eles são em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que significa isso, Vanessa? Que nós somos um poema de Deus. Você vai dizer ao seu filho, meu filho, você é um projeto de Deus. Você é um poema de Deus, você é especial, você é valioso. E você foi criado com um destino, com um propósito. Essa coisa linda de a gente declarar sobre nossos filhos. Vamos lá, que nós estamos quase terminando. Tiago 3, 2 a 5 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, olha só, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha a importância de aprender a controlar a língua. A Bíblia está dizendo aqui que todas nós, a gente tropeça em muitas coisas, a gente erra em muitas coisas, irmãs. Mas, se alguma de nós aqui não tropeçar no falar, aprender a controlar a língua, nós vamos chegar à maturidade cristã. Vamos ser varoas perfeitas, vamos estar maduras espiritualmente e vamos ser capazes de controlar todo o corpo. Se a gente aprender a controlar a nossa língua, a gente vai controlar todo o corpo, nossos pés onde vão, nossas mãos o que vão fazer, todo o corpo, cada decisão na nossa vida, a gente vai saber dominar. Verso 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. A Bíblia está dizendo assim, da mesma forma como um cavalo é dirigido pela boca, minha filha, você também é dirigida por sua boca. Irmã, preste atenção no que eu vou dizer a você agora. Você não vai chegar mais longe do que suas palavras. Você entende? Você não vai chegar mais longe do que as suas palavras. Se você fala uma vida pequena e mesquinha para você, se você diz assim, eu não consigo perdoar, você não vai conseguir ir mais longe do que isso. Se você diz assim, minha vida nunca dá certo, você não vai mais longe do que isso. Porque a sua palavra é como um cabresto que está guiando a sua vida para aquele lugar que você está falando. Se você diz para você mesma, eu estou ficando velha e acabada, minha filha, pelo amor de Deus, você vai ficar velha e acabada. Eu nunca consigo emagrecer. Essa vai ser sua realidade. Se você diz, eu nunca consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Não, minha querida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E ainda que você esteja hoje passando por alguma dificuldade, e essa não é a sua realidade, não é você, porque você é a promessa. Deus chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Ele declara sobre você a palavra dele, a promessa. Ele declara você no destino, onde ele te vê. Da mesma forma que um construtor, você já viu?
um construtor de prédio, não tem nada no terreno. O terreno está vazio, às vezes está até com lixo. Né? Esses prédios em Aracaju maiores, prédios em cidades grandes, muitas vezes, quando está lá o tapume, tem uma foto bem bonita do prédio. Mas não tem nada lá ainda, mas o construtor sabe qual é o projeto. Ele sabe o que vai ser construído ali. Ele tem recurso suficiente para levantar aquela obra. Então, ele chega e diz para todo mundo, esse aqui é o prédio, invista, porque ele é grande, ele é lindo, ele é valioso. Olha que coisa linda. Tem vista-mar, tem isso, tem aquilo. E não tem nada, é um buraco vazio. E, às vezes, é um buraco com entulho. E ainda tem escavadora, trator tirando entulho. Mas o construtor já mostra o projeto pronto. Assim é Deus e você. Deus olha para você, querida, e ele vê o projeto terminado. Você em Cristo Jesus. Ele te vê assim. E mesmo que ninguém te veja desse jeito, e as pessoas digam, não, ali está cheio de entulho, está cheio de... Não vai dar para nada. Não importa que as pessoas não veem quem você é. Se você puder ver o que Deus vê a seu respeito, e você alinhar a sua boca à verdade da palavra de Deus, quando Deus diz que você é preciosa, você é mais que vencedora, quando você consegue, você é sarada, você é próspera, quando você consegue falar o que Deus diz a seu respeito, você vai ser conduzida àquela realidade. Assim como um cavalo, o cabresto guia ele para um lugar, para a direita ou para a esquerda, as nossas palavras guiam a nossa vida. Agora, presta atenção, mais lindo ainda é o que vem depois. Observar igualmente os navios. Tá aí uma foto de um navio enorme, né? Deus está dizendo assim, preste atenção nos navios. Mesmo sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, ou seja, aí a tempestade. Olha aí o vendaval. Olha aí o mar, como é que está. Olha o tamanho do navio. O destino dele não vai ser definido pelo vento que está soprando nele, ou pela força do mar que está batendo nele. Não, a Bíblia diz, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Veja, queridas, olhe para essa imagem à sua frente. A gente acha que o nosso destino vai ser definido pela circunstância ao nosso redor. Ah, não, irmã, é porque eu não tive oportunidade, é porque eu não consigo, é porque isso. Não, querida, disso tudo aí, eu sei que é difícil, é tempestade, tomando conta. Mas o que vai definir o resultado na sua vida, o que vai definir o porto onde você vai chegar, é o leme. É um pequeníssimo leme. E a Bíblia está dizendo que o leme é a língua. Veja, verso 5. Assim também a língua. Ou seja, a Bíblia está dizendo, olha, minha filha, o leme da sua vida é a sua língua. Para onde você inclinar a sua língua, se você inclinar a sua língua para a vida e paz, você vai chegar nesse porto de vida e paz. Ainda que hoje você está aí enfrentando ventos fortes, mas se você inclinar o seu leme, que é a sua língua, para as promessas de Deus, você vai chegar nas promessas de Deus. Se você inclinar a sua língua para a fé, para o que a palavra de Deus diz a seu respeito, você vai chegar nesse destino. Não tem vento forte que te impeça. Deus mesmo vai te levar lá, minha querida. Mas você precisa aprender que se você também inclinar a sua língua para a morte, você vai colher morte. Mesmo Deus tendo um porto de paz, um destino maravilhoso para você e para a sua família. Então, a partir de hoje, mude a forma como você fala do seu casamento. Mude a forma como você fala do seu esposo. Mude a forma como você fala dos seus filhos. Mude a forma como você fala das suas finanças. Porque para onde você está inclinando o leme, é para lá que o navio está sendo dirigido. Veja, assim também é a língua, pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vanessa, o que a Bíblia está dizendo com isso? Eu não entendo. Uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A Bíblia está dizendo o seguinte, as palavras que nós falamos, a gente pensa assim, não, é só uma fagulha. Não, minha irmã, é um incêndio.
porque ela vai produzir resultado. Da mesma forma que quando você planta uma semente, você não colhe uma semente, você colhe uma árvore cheia de frutos, ou uma espiga cheia de sementes, não é verdade? Então, se eu planto uma semente de milho, eu colho, a semente vai gerar a espiga de milho com, não é espiga, eu não sei, a haste do milho, com várias espigas, cada espiga, várias sementes. Assim também, a Bíblia está dizendo, você acha que é uma fagulha, minha filha, mas essa fagulha pode pôr em incêndio uma grande selva. Olha que coisa, queridas. Se Deus trouxe essa palavra para nós nessa noite, é porque Ele quer que a gente corrija a nossa forma de falar. Ai, mãe, eu sou tão amargurada. Não, minha querida. Ai, mãe, eu sou tão pesada, eu sou tão difícil. Não, minha querida. Você é quem Deus diz que você é. Você é cheia de paz. A graça, o shalom de Deus está sobre a sua vida. Você é filha de Deus, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Essa é quem você é. Se você põe o seu leme para o lugar certo, você vai chegar no destino certo. Para encerrar, Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Estou terminando, mas preste atenção aqui nesse versículo. Que versículo tremendo. Primeiro ele diz assim: o que não fazer? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Vanessa, o que é a palavra torpe? O original está aí escrito para vocês, sacros, que significa uma palavra pútrida ou fedorenta, podre, que está se deteriorando, alguma coisa estragada. Essa é a ideia. Ou uma palavra imprópria, inútil, sem valor. Tem coisas que não está estragado, mas assim, sabe aquela coisa que a gente fala? Todo mundo já passou por isso, e você pensa assim, poxa, para que eu falei isso? É inútil. Não devia ter falado isso. Ou também significa uma palavra vulgar, uma palavra indecente, uma palavra obscena, uma linguagem chula, uma linguagem suja, ofensiva. Então, quando a Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, está dizendo todos esses tipos de palavras não devem sair da nossa boca. Mas a Bíblia não diz para você ficar calada. A Bíblia diz para você não fazer isso, mas fazer outra coisa. Fazer o quê, Vanessa? Mas só saia da sua boca uma palavra que seja boa para edificar. Agora, preste atenção. Edificar é construir. Lembra da figura do prédio que está sendo construído? O material que Deus usa para construir a nossa vida, eu já ministrei aqui em um dos nossos encontros, é a palavra de Deus. Como é que Deus criou, irmãos, esse mundo lindo que nós vivemos? Como é que Deus fez as flores, as árvores, as plantas, os animais? Falando a palavra de Deus. Deus falava a palavra, o Espírito vinha sobre a palavra e produzia vida. Deus disse, haja luz e houve luz. A palavra tem poder criativo. A palavra tem poder de criar mundos ao nosso redor, criar o nosso mundo. Como assim, Vanessa? Presta atenção. Tire o dia e só louve. Não fale uma reclamação. Você vai criar um ambiente ao seu redor de paz. Você vai criar um ambiente ao seu redor, uma atmosfera cheia da presença de Deus. Agora, tire um dia, não tire não, mas lembre de um dia que você tirou e você já começou o dia reclamando. Já começou o dia murmurando. Já começou o dia se queixando. Nada estava bom. O ambiente ao seu redor é pesado, é carregado de uma atmosfera ruim. Porque com as minhas palavras eu estou criando um ambiente. Eu estou criando o meu mundo. Assim como Deus criou o nosso mundo quando Ele falou. Então, qual é o material que Deus, que é o construtor, Ele usa na edificação da nossa vida? A palavra de Deus. Então, qual é o material que eu vou usar para edificar a minha vida? Se tem algo na minha vida fora do lugar, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a palavra para construir aquela área da minha vida. Eu preciso descobrir as promessas sobre aquele assunto. Eu preciso conhecer a Bíblia sobre aquele assunto. E aí eu vou começar a falar palavras que vão edificar, que vão construir. Agora, olha que interessante.
edificar os outros. Você também é uma pessoa, você pode fazer isso com pessoas ou com você mesma, conforme a necessidade. Ou seja, para cada necessidade nossa tem uma promessa de Deus, que vem para edificar a nossa vida e nos colocar naquela promessa, nos levar até aquela promessa. Agora a Bíblia continua, para que conceda graça aos que a ouvem. Minha querida, Deus te deu o poder de transmitir graça. Sabe o que é graça? Graça é favor de Deus. Graça é influência divina. Então, quando a gente fala a palavra de Deus sobre a nossa casa, quando você anda por sua casa, minha irmã, e você tem que aprender a fazer isso, levantando suas mãos e declarando declarando a palavra de Deus para a sua casa. Por exemplo, eu amo um versículo, eu amo declarar esse versículo sobre a minha casa. Um versículo diz assim, que na tenda do justo há gritos de júbilo e voz de louvor. Eu amo esse versículo, então eu falo muito sobre a minha casa. Na minha tenda, na minha casa, não há gritos de confusão, não há gritos de contenda. Na minha casa, há voz de júbilo, há gritos de louvor, a celebração. Quando eu aprendo, irmãos, a profetizar sobre o meu lar, eu vou criar essa atmosfera sobre a minha casa. Eu vou transmitir graça. As palavras, quando eu falo a palavra de Deus para alguém, para uma amiga, enquanto eu estou falando aqui para você a palavra de Deus, você está aí recebendo graça, porque a palavra de Deus é carregada de poder. Então, nós somos chamadas por Deus para falar com as pessoas. E eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Então, a primeira pessoa que você vai falar, com quem você vai falar é você mesmo. Mas também com seus filhos, também com seu marido. Já pensou? Eu já fiz esse teste, irmã. Meu marido me traz algum assunto. Eu tenho duas escolhas. Eu posso responder como esposa só, ou como mulher, e aí eu tenho um resultado. E eu posso estar certa, eu posso reclamar, eu posso brigar, eu posso falar, você fez tudo errado, você colocou a gente nessa confusão. É uma opção, eu já usei essa opção, certo? Não tem bom resultado, a situação termina pior do que começou. Ou eu posso entender que eu posso transmitir graça para ele. Eu posso entender que eu sou um instrumento de Deus na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, na vida dos meus colegas de trabalho. E aí eu digo, Senhor, o que é que eu digo? O que é que eu digo, Senhor? Me dá uma palavra de sabedoria para essa situação, Pai. E aí eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, olha que coisa linda, transmitir graça para aquele que está me ouvindo. E aí a situação termina de um jeito completamente diferente, porque eu vou transmitir a influência de Deus sobre aquela circunstância. Esse é o seu chamado, minha irmã. Esse é o lugar que Deus está te chamando para ocupar na sua vida e na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Um lugar de alguém que entende o poder das palavras e usa com sabedoria as palavras para edificar, para construir e para transmitir graça àqueles que ouvem. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma cada mulher, Senhor, que está ouvindo essa meditação aqui comigo, online. E toma, Pai, cada uma que vai ouvir no YouTube, Pai, cada uma que vai receber essa mensagem. Ô, Pai, nós te amamos, Senhor. E se nós estamos aqui até agora, é porque nós queremos sabedoria para mudar a forma de falar. Porque nós entendemos que quando a gente mudar a nossa forma de falar, nós vamos mudar a colheita. Nós vamos mudar o destino. Nós vamos mudar, Senhor, o ambiente. Nós vamos mudar a atmosfera, Senhor. Pai, agora, em nome de Jesus, Senhor, na vida das minhas irmãs, eu arranco toda palavra de maldição que foi dita. Em nome de Jesus. Toda palavra de maldição que foi lançada pela boca delas, pela minha boca, ou por outras pessoas sobre a vida delas, eu arranco agora em nome de Jesus. Eu quebro agora o seu poder em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra prosperando na vida de cada uma. Na família, Senhor, nos relacionamentos, na vida dos filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seremos edificadas pelo Senhor, Pai.
porque somos feitura do Senhor, Pai, e vamos desfrutar da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Eu declaro: você é sarada, você é suprida, você é protegida. Não há lugar para o medo na sua vida, minha irmã. Não há lugar para o desespero na sua vida. Não há lugar para a angústia na sua vida. Não, você tem um pai. E o seu pai é bom. E o seu pai cuida de você. Você não está só. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.